A paz, meu querido, minha querida, que bom estar com você aqui de novo, buscando ao Senhor e a sua palavra. Mas olha, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí e também aperte o sininho para ser avisado de todas as mensagens. E quando gostar da mensagem, né, dá um like, né? É importante que eu saiba como você está recebendo a palavra. Mas hoje eu quero falar sobre relacionamentos construtivos, na série sobre casamento. E o que é relacionamento construtivo? O que significa construtivo? Construtivo é relativo a uma construção, né? O que constrói, o que é eficiente ou dirigido para a construção. Então saiba que relacionamentos são como construções. Esses relacionamentos precisam ser bem edificados. E eu quero começar com você lá no Salmo 127:1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tá bom? Essa é a primeira parte do versículo. Então, aqui, nessa casa sendo construída, tem duas pessoas, né, que trabalham. Primeiro, o Senhor e aqueles que edificam a casa, né? São pessoas que se envolvem na construção. Deus e o cônjuge, né? Os cônjuges, a esposa e o marido. Então, em primeiro lugar, eu quero enfocar o que a palavra diz assim: em vão trabalham os que edificam. Trabalham os que edificam. Portanto, para se edificar um relacionamento, ele é preciso que ele seja construtivo. Você vai construir esse relacionamento, né? O lar, a casa, ele é baseado nesses relacionamentos que são construídos, né? E que constrói a casa, o lar. E como é gostoso a gente ter um lar aconchegante, um lar feliz e pleno, né? Um lar que a gente tem prazer, né? De voltar no final do dia, depois de um dia de trabalho, sabendo que ali é um lugar de paz, de honra, de felicidade. Então vamos construir, né, essa casa através de relacionamentos construtivos. Em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência de que a casa é edificada através do trabalho. Esses relacionamentos são edificados através de um trabalho. Em Provérbios 14:1 diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Aqui está falando sobre o papel da mulher, né? Dentro desse relacionamento de construção, está falando sobre o papel da mulher. E a mulher que tem sabedoria, ela edifica a casa. Mas aqui não tem, que é tola, ela derruba com as suas próprias mãos, ou seja, nas suas próprias ações ela acaba derrubando, né, aquela casa, aqueles relacionamentos que precisam ser edificados. E o homem, que papel tem o homem? Em Provérbios 14:26 diz assim: No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Aqui fala também de uma construção e fala sobre o homem, né? O homem que tem temor do Senhor. E é incrível, né? É o mesmo capítulo de Provérbios. Se você quiser ir lá na Bíblia e ler todo o capítulo, né? Provérbios 14, você vai entender a lógica e a construção que a palavra nos explica sobre sabedoria e temor. A gente sabe que sabedoria e temor são duas coisas paralelas, não é? Quem é sábio teme a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. A sabedoria são os conhecimentos, os ensinamentos aplicáveis. E o temor é como é que se diz? Aquele respeito, né? Aquela observância da palavra e da direção de Deus. Paute o seu relacionamento de acordo com os princípios de Deus, porque a sabedoria e o temor estão ligados aos princípios. A sabedoria é adquirir o conhecimento e aplicá-los com bom siso, e o temor é a observância dos princípios. Então, tudo se pauta pelos princípios. Então, paute o seu relacionamento nos princípios de Deus. E eu quero citar aqui alguns, na verdade eu vou citar 3 que eu acho os principais no relacionamento, em relacionamentos construtivos. Primeiro, verdade.
não é? A palavra de Deus que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, Deus é a verdade. A palavra também nos ensina que o diabo é mentiroso e que mentira é do diabo. Então, um relacionamento tem que ser pautado nesse princípio que é tão importante, que faz parte da essência de Deus e tem que fazer parte também da nossa essência. A verdade. Mas a verdade sobre o quê? Primeiro, a verdade sobre você. Porque para qualquer outro relacionamento, você ainda pode se esconder um pouco, não é? Digamos assim, mesmo que não haja mentira, mas não há a revelação de toda a verdade sobre o que você é, sobre o que você pensa. Mas no relacionamento conjugal, a verdade precisa estar presente. Você tem que se mostrar como você realmente é, né? Com as suas qualidades e com seus defeitos. Não adianta você tentar, não é, forjar algo que não é, porque ali no dia a dia, alguém que vai viver constantemente com você vai descobrir a verdade sobre você. Então já se revele, não é? Converse, tenha tempo de conversa, fale das suas qualidades, que são fáceis de observar, mas também das suas fraquezas, porque a pessoa que está com você, que decidiu dividir a vida com você, aquela pessoa é a maior interessada em te ajudar. Então, fale a verdade sobre si mesmo. Mas fale a verdade também sobre as suas ações, suas atitudes. Porque muitas vezes a gente faz coisas e sabe que não agrada o outro e procura, então, esconder aquilo que fez para não desagradar o outro. Mas a gente precisa ser verdadeiro. Você precisa entender num relacionamento o que é bom fazer que agrada o outro, o que não é bom fazer, não é? Se você quiser fazer algo, mas o outro não se agrada disso, entre numa discussão e chegue num acordo, não é? E depois decida segundo digamos assim, o bem comum do relacionamento. Por exemplo, tem mulheres que gostam de gastar dinheiro escondido do marido porque sabe que se o marido souber daquilo, vai dar bronca. Então faz tudo escondido. Isso não é ter um relacionamento verdadeiro. Isso não é pautar um relacionamento na verdade. Qualquer hora isso pode ruir. Então, sente, converse, qual é a prioridade no gasto do dinheiro, né? Então, faça de acordo com o senso comum aquilo que agrada aos dois, né? Um tem que ceder uma coisa, o outro tem que ceder outra. E o marido também às vezes faz coisas que esconde da mulher, né? Toma atitude sem consultar a mulher, às vezes coisas importantes a respeito do trabalho, a respeito do futuro, a respeito de decisões que envolvem toda a casa, toma uma decisão, né, sem consultar a esposa e depois começa a adiar, né, para que ela não fique sabendo tão cedo. E isso também não pode acontecer. O marido, ele tem que dividir todas as coisas com a esposa, as decisões, os caminhos a serem tomados. Então, a primeira coisa, né, o primeiro princípio que a gente recebe quando adquire sabedoria e temor é viver na verdade. E a verdade constrói um bom relacionamento, constrói uma casa, não é? Em segundo lugar, eu quero falar sobre entrega. Né? A gente precisa aprender a entregar, a doar-se. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo que entregou, que doou, né, a Jesus Cristo por nós. E o princípio maior que Deus espera que nós tenhamos é a entrega. Porque quando Deus fala que Ele espera que nós o amemos, né, acima de todas as coisas, e o nosso companheiro como a nós mesmos, o amor passa por entrega. Eu não citei amor aqui, sabe por quê? Porque muitas pessoas confundem amor com sentimentos. Agora, quando você fala sobre entrega, não há dúvida. E o amor de Deus passa pela entrega. Deus amou e doou e entregou. E o nosso amor, se não passar pela entrega, ele não existe, não é? Então eu não quero enfocar aqui amor, mas eu quero enfocar a entrega, que é um resultado também de amor. É importante que nós saibamos nos entregar, nos doar, não é? Pensar em agir em prol do outro. Isso é que é entrega. Isso é que é viver um relacionamento construtivo. Porque se você pensa assim, eu entrei neste relacionamento para ser feliz, então eu penso em mim. Você é uma fonte, não é? Que não jorra. Você em si mesmo se basta.
Se o outro entrar no relacionamento, eu me casei ou eu tô nesse relacionamento para ser feliz. Você foca em si e ele foca nele. Então, não há aquela troca. E a entrega faz o contrário. A entrega é uma fonte a jorrar. Parte de você e alimenta o outro. Então, o outro é alimentado. Se o outro também tiver esse posicionamento de entrega, ele terá uma fonte para jorrar e você será suprido e os dois serão supridos. Então, quando o relacionamento não passa pela entrega, nenhum dos dois, neste compromisso, construindo a casa, é suprido. Então, cada um fica no seu canto, não sendo pleno no outro. Então, tem que passar pela entrega. A entrega é um princípio que vem de Deus e ele precisa ser observado, Tem uma frase que diz assim: aprenda a conversar ao invés de fechar a cara e tratar mal, E tratar o outro mal. Porque a pior coisa para o seu parceiro é não saber os motivos que te levam a ficar assim. Ou seja, a verdade tem que ser revelada a partir de uma conversa. E sobre a entrega, só existe uma lei no amor: tornar feliz a quem se ama, não é? É isso que eu falei, é a fonte a jorrar suprindo o outro. Só há uma maneira na lei do amor, que é tornar o outro feliz. Então, a partir de hoje, meu querido e minha querida, se o seu relacionamento estiver ruim, é tempo de você se examinar e ver se você está vivendo esses princípios da entrega, se revelando, não é? Da verdade se revelando e da entrega, não é? Você fazendo, procurando fazer o outro feliz. E, por último lugar, em terceiro lugar, o respeito. Cuidado para não cruzar a linha do respeito, porque muitas vezes depois disso não tem volta. Sabe, no meu relacionamento com Lamartine, sabe aquela coisa quando você está inflamado, querendo discutir e você querendo ganhar o argumento? A gente pensa tanta coisa, mas tem um exercício que eu procuro fazer, não passar aquela linha, sabe? Que quando você cruza, você está tocando o ponto mais frágil do outro. Porque nós que somos, cônjuges, estamos num relacionamento de casamento, a gente conhece, não é? Principalmente eu, depois de 37 anos, você conhece a fragilidade do outro. E tem assuntos que se você tocar, não é? Se você jogar na cara, se você numa discussão inflamada, na hora da ira, você colocar, aquilo vai doer profundamente. E às vezes produz feridas muito difíceis de ser curadas, sabe? Tem relacionamentos que um fere o outro tanto, que passa da linha, que é difícil você depois voltar. Às vezes, eu e a Lamartine, que aconselhamos às vezes casais, você percebe que às vezes a mulher quer o divórcio porque o marido já passou tantas vezes a linha que ela já adquire aquela rejeição que ela não consegue voltar, sabe, a buscar um relacionamento de amor e de aliança. E vice-versa também acontece. Às vezes a mulher fere tanto a honra do marido, que ele já não quer mais, digamos assim, buscar o conserto naquele relacionamento. Então, respeito é uma coisa muito importante. Respeito é a palavra-chave para um bom convívio. A gente tem que aprender a respeitar, tem que ter gentileza, tem que aprender a dar honra. Hoje o mundo não sabe respeitar, não é? A gente percebe que as multidões xingam a autoridade, às vezes em propaganda, em novela, em filmes, esposa xinga o marido xinga a esposa, pais xingam os filhos xingam os pais. É uma coisa, uma falta de reverência, sabe aquela coisa que os antigos tinham, Eu, quando era pequenininha, quando eu encontrava os meus tios, a gente falava, benção, tio, beijava a mão. Não sei se você é velho como eu para saber do que se trata, mas se você é jovem, saiba que a gente chegava diante dos nossos tios, das pessoas mais velhas e pedia bênção. Eu pedi a bênção para os meus avós, bênção para os meus pais. A gente perdeu um pouco, esse hábito. Eu peço a bênção ainda para os meus pais.
mas que é tão bom, né, quando os pais impetram, né, declaram uma bênção sobre a sua vida, mas a gente tinha essa formalidade. Algumas coisas evoluíram, hoje a gente tem um relacionamento mais aberto, né, conversa mais, mas muitas vezes essa liberdade chegou a um ponto de falta de respeito. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter liberdade, né, para se expressar, para expor a verdade, não é? Para haver essa entrega, mas com muito respeito. A mulher tem que tratar o marido com respeito, né? Principalmente em casa, né? No dia a dia, mas também na frente dos outros. O marido tem que tratar a mulher com respeito. Os pais com os filhos com os pais. Adquira na sua casa um hábito de honra, sabe? Onde você não fica criticando o outro, mas se você tem algo contra, se expõe na verdade, tenha um relacionamento, converse, e aí você pode chegar a um senso comum. Então, essas 3 coisas que eu quero deixar para mim e para você, né? Para o marido, para a esposa, ou você talvez esteja aí num relacionamento de namoro, de noivado, para você, ou em relacionamentos também de parceria, né? Construindo às vezes uma sociedade, um negócio, a casa pode falar disso também. Se você está construindo uma casa, como diz aqui em Salmo 127:1, trabalham os que edificam. Há um trabalho de ambas as partes, não é? E que esse trabalho seja debaixo de sabedoria e de temor, em princípios importantíssimos, que são verdade, entrega e respeito. Quero terminar essa palavra pedindo a bênção do Senhor sobre o seu relacionamento, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, em nome de Jesus, porque da parte de Deus nós temos a bênção e que Ele te ajude a realmente construir uma casa firme no Senhor, em nome de Jesus.